Muito bem, e do crescimento azul passamos para a próxima área, a transição verde, que deixou há muito de ser também um objetivo para o futuro. Hoje é já uma necessidade concreta e sente-se muito na forma como gerimos os nossos recursos naturais, como protegemos os ecossistemas e também como reforçamos a resiliência dos territórios e ajudamos verdadeiramente as comunidades e a população local, que no fim do dia é para isso que também todos nós trabalhamos. Neste painel vamos conhecer exemplos muito concretos desta inovação e de como podemos passar da teoria à prática, fazendo de facto a diferença. Para já, começamos por conhecer a apresentação do operador de programa. Chamo por isso a vogal do Conselho Diretivo da Agência para o Clima, a doutora Rosário Gama. O vosso aplauso, por favor. Bem-vinda. Pode ir. O Programa Transição Verde tem como objetivo acelerar a transição para uma sociedade mais sustentável e resiliente, através do desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras baseadas na natureza. Este programa apoia projetos em 3 áreas prioritárias, que são estratégicas para nós: combate à poluição e à valorização do biometano, a promoção da economia circular através dos setores da construção, água e agricultura e a proteção da biodiversidade e o restauro dos ecossistemas naturais. Até 2031, teremos 35 milhões disponíveis para apoiar as iniciativas da comunidade, das empresas, dos municípios, das instituições sem fins lucrativos e das universidades. A Agência para o Clima, enquanto operador de programa, assenta a sua abordagem no reforço da cooperação bilateral, essencial para nós, respeito pelos direitos humanos e na igualdade de oportunidades de acesso a todos a um ambiente saudável, garantindo a proteção da natureza, do ar, do solo e da qualidade da água. O Programa Transição Verde mantém a continuidade relativamente aos programas anteriores, de apoio aos projetos piloto, de teste, de demonstração e experimentação, aplicando a inovação aplicada ao ambiente, à energia e à conservação da natureza. Fique atento e participe. Acho que sim. Vai funcionar. É a Susana Scária, que foi a grande impulsionadora dos EA Grants no passado e a quem eu já agradeço com sinceridade e profundamente todo o trabalho que desenvolveu e que continua a desenvolver e a ajudar agora no próximo período de programação. Posto isto, boa tarde. Senhor Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, o professor Helder Reis. Senhora Secretária de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Senhora Representante da Noruega, Senhora Representante da Embaixadora da Noruega em Portugal, Senhora Embaixadora da Islândia em Paris, Senhora Embaixador do Liechtenstein, Senhor Diretor Adjunto do Gabinete de Mecanismo Financeiro, Senhor Diretor da Unidade de Gestão dos EA Grants, Senhora Diretora-Geral da Política do Mar, Senhora Presidente da Comissão da Cidadania e Igualdade do Género, Senhor Vogal do Património Cultural, minhas senhoras e meus senhores. É com satisfação que apresentamos hoje o programa Transição Verde, um programa que traduz uma visão clara: utilizar o financiamento público como um instrumento de transformação ambiental, económica e social. Permitam-me, antes de apresentar o programa, enquadrar o papel da Agência para o Clima. A Agência para o Clima é a primeira entidade pública portuguesa inteiramente dedicada à ação climática. Tem por missão assegurar que os compromissos nacionais em matéria de clima deixam de ser apenas objetivos estratégicos para se transformarem em investimentos concretos, projetos executados e resultados mensuráveis. Para cumprir esta missão, a agência reúne pela primeira vez, numa única instituição, a gestão dos principais instrumentos financeiros associados à política climática nacional. Gerimos o Fundo Ambiental Nacional, das políticas, um instrumento de financiamento associado às políticas públicas do ambiente e do clima. Gerimos o Fundo Azul, dedicado à economia azul, azul sustentável e à proteção do oceano.
Desempenhamos funções do organismo como organismo intermediário do PRR, na componente da ação climática e na componente C10-MAR. E a partir de 2027 acolheremos igualmente a gestão do Fundo Social para o Clima. Esta concentração de instrumentos financeiros não constitui apenas uma reorganização administrativa. Representa uma nova forma de governar a política climática mais integrada, mais eficiente e orientada para resultados. É precisamente neste contexto que a agência assume as funções de operador no Programa de Transição Verde. Este programa integra o mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu para o período de programação 2026-2032 e representa um investimento elegível de cerca de 35 milhões de euros, dos quais cerca de 29,8 milhões de euros correspondem à contribuição dos países doadores, com uma taxa de cofinanciamento de 85%. Mas mais importante que os números é a ambição do programa. Queremos apoiar projetos capazes de produzir mudanças estruturais na forma como utilizamos os recursos naturais, protegemos os ecossistemas e reforçamos a resiliência dos nossos territórios perante as alterações climáticas. Desde o primeiro momento, assumimos também uma preocupação adicional, que a qualidade ambiental dos projetos seja acompanhada por uma elevada qualidade na gestão pública e na sua concretização. Vamos, por isso, desenvolver procedimentos administrativos mais simples, avisos e formulários de candidaturas mais intuitivas em parceria com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, apostar na maior digitalização dos processos, automatização das verificações administrativas e imprimir uma maior rapidez na análise dos pedidos de pagamento e nos pagamentos. Queremos que os promotores concentrem os seus esforços na execução dos projetos e não numa burocracia excessiva. Posto isto, o slide número 1, o programa organiza-se em 3 eixos, em 13 grandes eixos estratégicos. O primeiro dedica-se à redução da poluição e à promoção da descarbonização, apoiando a valorização de biorresíduos para a produção de biometano e soluções baseadas na natureza que reforçam a adaptação climática dos espaços urbanos. O segundo eixo concentra o maior investimento financeiro, 11,9 milhões de euros, e destina-se à recuperação da biodiversidade, ao restauro dos ecossistemas, promovendo a reabilitação de habitats, zonas úmidas e o controle de espécies invasoras. Finalmente, o terceiro eixo apoia a transição para uma economia circular através de investimentos na gestão sustentável da água, na reutilização de recursos e na promoção da construção circular. Slide 2. A concretização destas prioridades far-se-á através de 5 avisos de candidaturas, o primeiro já no final do ano, no último quadrimestre do ano, dirigidos a municípios, entidades públicas, universidades, empresas e organizações da sociedade civil. Paralelamente, o programa integra 4 projetos pré-definidos, financiados a 100%, num total de 6,2 milhões de euros, que procuram responder a desafios estratégicos para Portugal nas áreas do biometano, das soluções agrovoltaicas, da recuperação ecológica das lagoas da região das Gândaras e da reutilização de águas residuais tratadas no Algarve. Estes projetos traduzem bem a filosofia do programa: combinar inovação, cooperação internacional e produção de soluções replicáveis que possam gerar benefícios muito para além dos territórios onde são implementados. Minhas senhoras e meus senhores, a transição climática exige visão estratégica, investimento consistente e capacidade de execução. Mas exige também instituições capazes de transformar recursos financeiros em resultados concretos para o país. Enquanto operador do programa Transição Verde, assumimos a responsabilidade de assegurar uma gestão rigorosa, transparente e eficiente dos recursos que nos são confiados. Porque o sucesso deste programa não será apenas medido pela taxa de execução financeira,
mas sobretudo pela sua capacidade efetiva de restaurar ecossistemas, reduzir emissões, promover a economia circular, reforçar a resiliência dos territórios e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rosário Gama. Convido-a a ficar connosco nesta conversa, pode assumir este lugar. Muito obrigada. Enquanto chamamos também aqui a palco o Nuno Redinha, da Agência Portuguesa do Ambiente, para nos falar sobre o projeto Rio Ceira. O vosso aplauso, por favor. Bem-vindo. Obrigada por se juntar a nós. O projeto Rio Ceira mostra-nos muito bem como podemos passar da teoria à prática e de como a transição verde não se faz apenas através de tecnologia, mas de facto através de projetos que fazem mesmo a diferença na vida das pessoas. Quando este projeto foi concebido, o objetivo era preparar a bacia hidrográfica do Rio Ceira para fenómenos que seriam cada vez mais frequentes e intensos. E o início deste ano mostrou-nos precisamente isso, de que não é uma conversa de futuro, mas algo que já está a acontecer. A pergunta que começo por lhe fazer é: o que é que teria acontecido àquela região e àquelas comunidades se este projeto não tivesse em marcha? Boa tarde, obrigado, Sara. Boa tarde também à plateia. Obrigado por me convidar para estar neste evento, é um prazer. E realmente o projeto do Rio Ceira nasce, por incrível que pareça, no resultado dos incêndios. Em 2017 nós tivemos uma vaga de incêndios que assolou Portugal, e um dos problemas pós-incêndios é exatamente os solos que estão degradados, desprotegidos, e, portanto, há um conjunto de cinzas que nós temos que evitar que atinjam o rio quando começam a vir as primeiras chuvadas. Não só as cinzas que vinham contaminar as águas, mas também as madeiras mortas, soltas, que depois vêm entupir o canal do rio, a circulação do rio, e, portanto, provocar cheias. Portanto, a gênese foi exatamente essa, no seguimento de incêndios, tentar prevenir aquilo que poderia promover as cheias. E porquê o Rio Ceira? O Rio Ceira é um rio que está muito naturalizado, tem pouca intervenção humana na sua regularização do caudal. É um afluente do Rio Mondego e é exatamente um rio que tem uma importância enorme, porque estima-se que cerca de 40% das cheias do Rio Mondego são proveniência, portanto, são contributo do Rio Ceira. Portanto, ao intervirmos no Rio Ceira, estamos, no fundo, a prevenir e a cautelar esta questão agora dos fenómenos extremos. Portanto, a resposta à pergunta é, obviamente, se não houvesse esta intervenção no Rio Ceira, provavelmente o impacto seria maior. Não temos a pretensão de pensar que vamos acabar com todos os fenómenos extremos, mas este tipo de intervenções, obviamente, que ajudam a prevenir. A própria apresentação que temos ali em cima no canto, demonstra isso. Portanto, no primeiro momento, o Rio Ceira acabou por não ter o impacto que se esperava, e eu acredito, e outros especialistas também acreditam, que o contributo foi muito, em parte, devido à intervenção que se fez no Rio Ceira e na adaptação às alterações climáticas. Este projeto acaba por estar envolvido em 3 vertentes, se quisermos. Vamos deixar a sociocultural mais para o fim, mas começar por explicar a diferença entre estas duas, a componente hidrológica e também a componente dos ecossistemas. O que é que está a ser feito na prática? Portanto, tinha 3 eixos principais. Uma componente hidrológica, em que havia depois várias componentes que tinham a ver, nomeadamente com, por exemplo, a criação de modelos hidrológicos para fazer tal previsão das cheias, não é? Poder antever os problemas e o impacto que as cheias iriam ter, e para isso foi, por exemplo, instalado um conjunto de estações de monitorização de caudal ao longo de todo o Rio Ceira, que permitem em tempo real dar os níveis de caudal e de valores de caudal para alimentar esses próprios modelos. O projeto também tinha uma componente de reabilitação de estruturas tradicionais, os chamados açudes, em que foram reabilitados vários açudes ao longo do Rio Ceira, que também eles próprios funcionam um bocadinho como tampão em alturas em que o caudal do rio é maior. Portanto, esta seria, digamos, o primeiro eixo. E o segundo eixo também a questão dos ecossistemas. Portanto, o projeto tinha uma ambição de reabilitar,
fazer a reabilitação da chamada Galeria Ripícola. A Galeria Ripícola é uma faixa de terreno junto às margens que tem um ecossistema próprio, portanto tem um conjunto de fauna, flora, que ajuda exatamente e está adaptada às cheias, por exemplo, e portanto muita dessa Galeria Ripícola não estava em condições, através de vários fenómenos, incêndios, mesmo a nível de espécies invasoras, e portanto nós quisemos, e o projeto quis, fazer uma intervenção de maneira a repor, digamos, a estabilidade dos ecossistemas junto ao rio. E depois temos a componente sociocultural. De que forma é que envolveram também a comunidade neste projeto? Esta terceira componente foi uma componente que eu penso que foi diferenciadora neste projeto. Nós quisemos envolver as pessoas, não só com a reabilitação de algumas estruturas tradicionais, os moinhos, as levadas, abrigos, que são estruturas que as pessoas conhecem, são estruturas que sempre viveram e viram no Rio Ceira. Algumas estavam degradadas e, portanto, o projeto tentou recuperar. E também envolver essas pessoas em todo o processo de participação. Portanto, o processo de participação pública foi muito forte. Nós quisemos trazer as pessoas quase para a gestão do projeto, não é? Perceber o que é que elas queriam, quais eram as suas ansiedades, o que é que pretendiam que fosse o objetivo do projeto, e portanto houve esta valência, portanto esta mais-valia que foi tentar sempre trazer as pessoas para junto do projeto e envolvê-las. E pegando aqui na vossa apresentação, os vigilantes dos rios. Exatamente, portanto o vigilante do rio é uma figura que já não existe, no entanto nós quisemos reconstruir o que seria um vigilante do rio com os vigilantes da natureza. Portanto, houve equipas de pessoas que andaram no rio, a falar com as pessoas, a perceber exatamente estes fenómenos, como é que era antigamente, como é que se fazia, enfim, cheias sempre houve, em todas as alturas, não é? Obviamente que agora tem uma dimensão maior e são cada vez mais recorrentes. Mas essa experiência das pessoas, não é? Porque vivem junto ao rio, sabiam, conhecem o rio, nós também quisemos aproveitá-la e trazê-la para o projeto. E o vigilante da natureza era aquela pessoa que estava presente e que eles acabavam por até reconhecer, ao princípio estranhavam, mas depois interagiam e foi muito benéfico. Olhando para a sustentabilidade do projeto no futuro, que benefícios é que diria que as populações e o território, esta região concretamente, já estão a sentir com este projeto? Logo pelo início, na questão de que se tornarmos o território mais resiliente, obviamente que o impacto das cheias vai ser menor. Portanto, eu acho que essa é a mais grande valia do projeto. Mas depois há outras. Esta parte da reabilitação das estruturas socioculturais veio trazer também outro tipo de atividades que as pessoas passaram a ter. Por exemplo, há um conjunto de moinhos que foi recuperado numa povoação, em Lausanne, e que recebe diariamente grupos de escolas, visitantes, e ao estarmos enfim, a olhar para a parte lúdica, digamos que é um moinho a funcionar, é uma estrutura carbono zero, não é? Portanto, não é só água, a força de água a fazer mover o moinho, mas podemos aproveitar este modo para falar sobre biodiversidade, para falar sobre a importância do rio, para falar sobre as alterações climáticas. E, portanto, essas atividades vão perdurar ao longo do tempo e temos essa certeza. A própria rede de estações de monitorização está a dar dados em contínuos que nos permite depois aproveitar essa informação para prevenir fenómenos que, no fundo, vão ajudar as populações a evitá-los. Doutora Rosário Gama, passo a palavra assim para terminarmos. Há potencial para que este projeto, ou seria uma mais-valia, se quisermos, que este projeto pudesse ser replicado noutras regiões do país para tornar os territórios mais resilientes também? Sim, porque não? Vamos lançar os avisos, vamos ver se este tipo de... Aliás, temos avisos áreas dos recursos hídricos e vamos tentar ver se aprovar os melhores projetos. Aqueles que possam replicar, não seja um projeto indiferenciado ou então que seja apenas num território, que sirva um conjunto de territórios e que sirva de exemplo até para outros territórios. Que lição é que gostaria que retirassem desta sessão de hoje? Olha, eu não estive no passado nos EA Grants, vou estar no futuro. O que eu queria era um EA Grants com resultados palpáveis, concretos, com menos burocracia, não fugindo à legalidade das coisas, não é isso, mas apostar mesmo num desempenho por resultados, aliás como o PRR, todos nós estamos aqui a sofrer, todos, vai fechar agora a 31 de agosto e é um programa comunitário baseado em resultados. É isso que eu espero para o e-grants e que possamos aprovar os melhores projetos e ter os melhores beneficiários, os melhores executores ao serviço
Portugal e da população, que isso é o que tem, o do bem-estar da população, que isso é o que nos interessa. Muito obrigada. Nuno Redinha, uma mensagem também para potenciais beneficiários para aproveitarem esta cooperação e os EA Grants. O que é que ainda pode ser feito? É uma pergunta difícil, com uma resposta difícil, mas obviamente que eu acho que se eu pudesse dar um conselho aos próximos apoios, aos próximos projetos, seria sempre envolver as pessoas. Eu acho que o sucesso deste projeto era um projeto de uma dimensão grande. Estamos a falar de 7 parceiros, portanto, além dos 4 municípios da região centro, que são utilizados pelo Rio Ceiro, portanto, Arganil, Góis, Lousã e Pampilhosa. Tivemos também a participação da SIN, pela Delegação de Competências dos Municípios, a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o parceiro, a DSB, portanto, o representante norueguês no projeto. E eu penso que o sucesso num projeto desta dimensão foi conseguirmos envolver as pessoas no projeto. Não só a nível das parcerias que fizemos, e portanto, mas também com as pessoas do próprio projeto, que esses são os grandes beneficiários e que vão, obviamente, a ser quem vai poder usufruir daquilo, da intervenção que estamos a fazer nos territórios. Muito obrigada pela vossa intervenção hoje e também por esta mensagem final. Muito obrigada.